Olá, aventureiros e aventureiras! Eu me chamo Cauê e você está na Drops RPG. E hoje eu vou tentar aqui responder uma pergunta que vocês fazem com muita frequência, que é: por onde eu começo RPG, principalmente Dungeons and Dragons? O que eu posso ler para me informar, para entender um pouco mais? E eu vou recomendar aqui uma coisa que eu gosto muito, não comecei por isso, mas eu gosto demais e eu acho que é bem legal. Sempre que eu preciso introduzir algum jogador que está ali comigo, né, que eu consigo fornecer meus materiais, eu prefiro muito usar isso aqui, e é justamente um guia para jovens aventureiros da editora Excelsior. Aqui nós temos 3 edições, mas eu sei que lá fora tem acho que 5, se eu não me engano, que além dessas daqui, tem mais uma sobre masmorras e outra sobre classes que usam magia. Então a gente vai passar por cada uma delas aqui, eu vou explicar para vocês, folheando junto com vocês e comentando os pontos que eu gosto e o porquê que eu acho legal. Mas eu só vou comentar aqui um ponto que eu não gosto muito, que é esse cara aqui, essa lombada. A lombada não fica tão bonita, sabe? Podia ser tudo mais ou menos nivelado. Mas é o único ponto que eu realmente achei ruim, o resto é muito bom. E vamos então para folhear esses caras aqui, fazer um overview de cada uma delas. E eu já vou explicar o porquê que eu acho tão legal. Então vamos começar primeiramente aqui com Guerreiros de Armas, um livro um pouco mais voltado para classes e para as raças. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro que foi lançado mesmo, e é um livro... Olha essas ilustrações que geniais, são muito boas as ilustrações dessa série, isso é um grande diferencial. Aqui o sumário, aqui vocês já podem ver um pouco, né, as raças fantásticas, um pouco sobre os personagens, aqui é um pouco mais a classe sem uso de magia, tem um livro específico sobre o uso de magia, e aqui um pouco mais voltado para os equipamentos também, o que eu acho isso muito legal, vou mostrar um pouco mais para frente. Aqui uma visão, o que eu falei ali sobre para jogadores bem iniciantes, né, que mostra uma visão geral de todas as raças, e você consegue imaginar com muito mais facilidade. Aqui explica um pouco sobre os humanos, os atributos ou alguma diferenciação dele, lembrando que o livro não foca muito na mecânica, é mais para você entender um pouco a história em si. Aqui sobre os elfos, achei legal que ele traz até algumas raças que você não vê no livro básico do jogador, né? Então aqui até aqui tá o livro do jogador, aí agora Draconatos também, o Draconata, aí você vê o Kenko, por exemplo, que não tá no livro do jogador, Tabaxi, e o Tiflin tá, aqui é chamado de Tiferino, né, a tradução em português, Tortugo, eu não lembro agora como é que é a tradução dele como é que é o nome original, né, mas enfim, eu não acho que ficou tão ruim assim. E aqui também nós temos as classes, e aqui ele foca um pouco mais nas classes que não utilizam magia. E aí ele vai seguindo essa dinâmica, ó. Bárbaro ou a Bárbara, né, mostra aqui algumas coisas sobre as armaduras, as armas, o senso de perigo. Aqui é umas dúvidas que eu acho bem legal, não sei se a câmera tá pegando legalzinha, mas aqui, você não sucumbe ao medo mesmo diante do perigo? Prefere a natureza e as grandes cidades? E aí para você justamente decidir qual classe você se enquadra melhor. Eu acho isso bem legal. Aqui ele sempre traz o exemplo de um personagem lendário. Eu acho isso muito massa. Vou dar uma passada aqui um pouco para frente, né? Não é nosso intuito ver todo assim, o livro, mais uma visão geral. Queria chegar aqui numa parte, aqui ó, um fluxograma de classes, eu acho isso muito massa, que ele te dá uma visão, principalmente para jogadores iniciantes, putz, qual classe eu escolho? E aí você pode ir seguindo aqui como você poderia começar. Por exemplo, você prefere ver na cidade ou gosta de estar no ar livre e na natureza? Aí, putz, na cidade, você vê como uma pessoa forte numa batalha ou uma pessoa rápida. Aí você vai seguindo esse caminho. Você dispara em direção à batalha ou se esgueira para esconder o poder e poder atacar nas sombras. Putz, eu disparo na batalha. Então você pode ser um bom guerreiro. E por aí vai. Eu acho essa dinâmica muito legal para jovens jogadores, realmente, como é a proposta. Aqui é um pouco da história dos personagens. E aqui ele sempre trazendo um pouco, né, ilustrações fantásticas, eu acho. Aqui mais pra frente ele fala sobre as armas, como você pode imaginar as armas. Lembrando que o livro do jogador, o livro básico, né, não tem tanta ilustração assim dos equipamentos, então eu acho isso um baita diferencial. Enfim, aqui dá toda uma ideia, né? Acho que a gente pode ter essa visão assim geral.
E aqui sempre, de novo, olha essa ilustração que incrível, que é o Beholder atacando um guerreiro, imagina, um paladino, algo nesse sentido. Achei bem legal. E esse aqui é o nosso primeiro livro, né? Para você começar nessa série e até começar em D&D, por que não? Vamos colocar ele aqui do lado. Vamos pegar o nosso segundo aqui, Monstros e Criaturas, já tá até marcado aqui para meus aventuras. Esse livro aqui já é mais voltado... Olha essa ilustração, eu não consigo não me interromper com essa ilustração. É mais voltado para os monstros e para o mestre, talvez até ter uma noção sobre como são essas criaturas. Às vezes até querendo ilustrar um pouco para o jogador. Então aqui, ó, ele é dividido, o livro, né, aqui no sumário, sobre os locais que você pode encontrar a criatura. Então cavernas e lugares sombrios, aqui oceanos, lagos e cursos de água. Então é bem legal para o mestre mesmo. Aqui tem uma introdução, mais ilustrações lindas. Aqui, ó, cavernas e lugares sombrios. Aí, observador. Aí, lembrando, né, é uma série de livros que não trata sobre a mecânica em si. É só para dar uma ideia, uma noção. E aí vai comentando aqui cada olho do beholder, né, do observador, o que faz, como interage ali na cena. Aqui um contexto, uma noção de tamanho, que isso aqui é bem legal. Não sei, aqui ó, até dar para pegar bem certinho. E aqui isso aqui é uma coisa muito legal, até para o mestre, se o mestre precisar dar uma dica, alguma coisa assim para os jogadores, ou o jogador sabe já sobre isso, que é o que fazer e o que não fazer quando você encontra essa criatura. Então, por exemplo, encare magias com magia. Se há conjuradores no seu grupo, faça com que ergam escudos mágicos para proteger seus guerreiros dos raios atirados pelo observador. Então assim, putz, isso aqui é muito legal para você incrementar um pouco mais a sua história. Aqui, rastejador de carniça e sempre com a dimensão, isso é uma coisa... Acho que essa série, o mais legal dessa série é justamente isso, assim. O fato dela conseguir te trazer para o mundo de Dungeons & Dragons, não necessariamente com as regras, mas com imagens, com contexto, com as informações extras, que nem tem em outros livros. Então aqui os goblins, né, os famosos goblins, bem legal também, noção de tamanho aqui. Vamos ver aqui, o que fazer? Mire no líder. Os goblins são covardes e muitas vezes fogem assim que o guerreiro mais forte do grupo for derrotado. Pô, muito massa. O que não fazer? Não corra direto para a luta. Os covis goblins são cheios de armadilhas e alarmes. Tenha cuidado para evitar que eles disparem. Aqui o Devorador de Mentes, né, um clássico. Esse primeiro aqui, né, esse Monstros e Criaturas, ele traz muito mais... Pera, que até focou aqui. Vamos tentar focar de novo. Focou de novo. Traz um pouco mais sobre as criaturas clássicas, né? Miconídeos, que são vistos ali na saga do Salvatore, né? Então, traz até aqui, ó, uma colônia de miconídeos e uma história para você começar a entender como é que funciona, como você poderia colocar eles na sua história, te dar uma inspiração. É muito legal. Aqui o Demogorgon, né? Tem até vídeo no canal, quem quiser dar uma olhadinha. Aqui é um resumo, mas a gente passa desde o começo ali como é que é a história dessa criatura lendária. Ele sempre dá o exemplo de uma criatura lendária aqui também. Florestas e montanhas, e ele vai passando pelo ente, aqui os tamanhos, vou dar uma agilizada aqui. Tem sobre os gigantes, eu acho isso muito legal, fala sobre todos os tipos de gigante. E tô tentando ir para os dragões, que eu acho muito massa. Aí vampiros, Conde Strade, né? Que tem até material dele aí, já lançado pela Galápagos. Aqui, ó, já começa os dragões. Oceanos, lagos e cursos da água. Aí Tartaruga Dragão, você pode ver que o tamanho dela é gigantesco, né? Colossal. Pegasus. E aqui a gente começa a entrar nos dragões, que eu acho bem legal. Olha essa ilustração, gente. E aí você também, ele vai explicando sobre cada dragão, um pouco sobre cada dragão. Isso é muito massa, a explicação que ele faz. Dragão verde, né? Um dragão ardiloso. É muito da hora isso aqui. E por fim, ele traz aqui o dragão vermelho, né? Sempre com o que fazer e o que não fazer. Eu acho isso muito sensacional. E por fim, ele traz Tiamat, a rainha dos dragões do mal, que é uma criatura lendária representando os dragões justamente. Então ele fala do covil, do tamanho, olha o tamanho disso aqui. Enfrentando Tiamat, é uma massiva dragonesa com asas gigantescas, garras poderosíssimas e uma cauda com um terrível ferrão. Ela não pode ser ferida por armas não mágicas e não se cura rapidamente de qualquer dano.
Achei legal agora que eu percebi que o ferrão, o pseudo-dragão tem ferrão, né? Normalmente os dragões não tem ferrão, mas o pseudo-dragão tem ferrão. Achei interessante isso. Mas enfim, sempre com, ó, aqui ó, outro personagem também bem conhecido em Dungeons and Dragons, então aqui com uma ilustração bem legal. E aqui temos Feras e Colossos, que é o terceiro livro, né, que foi lançado aqui no Brasil até agora. Eu imagino que continuem lançando os outros 2. Feras e Colossos traz muito mais, olha essa arte que sensacional. Feras e Colossos traz muito mais um guia baseando-se no tamanho. Então a gente pode ver aqui no sumário, pequenos e minúsculos, médios, grandes e enormes, colossais. É bem legal mesmo, bem bacana. A gente vai passando aqui por eles, a introdução. Lembrando que todos os livros, acho que eu nem comentei, eles trazem essa caveirinha aqui mostrando quão difícil é o nível de desafio dessas criaturas. Então a gente vai acompanhar ali também um pouco sobre eles. Começando aqui pelos pequenos e minúsculos. Lembrando, ele até fala aqui no começo, né, que tamanho não é documento, então às vezes uma criatura pequena ela é muito forte. E aqui ele começa pelos cefalorratos, com uma ilustração muito bonita também. Aqui uma noção de tamanho. Sempre também o que fazer, o que não fazer. Segue muito a pegada até desse monstros e criaturas aqui, né? Mas agora um pouco com mais repertório, vamos chamar assim. Aí aqui o Demilish com 5 caveirinhas, né? Então é bem difícil vencer ele. Aí ele traz na sequência, seguindo o estilo dos outros também, um Demilish lendário, que é o Acererak. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Mas eu vou chamar assim então. E aí ele traz essa referência, fala o quão temido ele é bem legal. O pseudo-dragão que eu falei ali, né? Ele tem aqui a pinça ali, né? A questão daquela questão ali do escorpião. Pera aí, aqui. Putz, como é que ele chama isso aqui? Eu não vou achar o nome aqui, mas enfim. Essa parte aqui que contém um veneno. Então eu achei bem legal isso aqui. E aqui ele traz um pouco da história do personagem, traz um bardo. E ele fala que o bardo está tentando conquistar o pseudo-dragão, que é um bom aliado, né? Ele é um companheiro animal. Então é sempre muito nessa pegada. Fala sobre o Presto. Aí ele fala aqui sobre as medusas, médio, né? Que na verdade ele fala sobre... Começa a entrar na classificação de médios. E aí depois ele fala sobre a armadura animada. Mais pra frente ele fala sobre a medusa. Vou até procurar aqui, ó. Medusa. Falei tanto aqui. E o que fazer, o que não fazer, sempre na mesma pegada. Eu vou pular pra parte que eu acho mais interessante, que é sobre os licantropos também. Mas o que eu acho mais legal é aqui, ó. Sobre os dragões. Cada ilustração desse livro é muito boa. Sobre os dragões metálicos. Para quem não sabe, os dragões cromáticos, tipo o dragão vermelho, são dragões maus. Dragões metálicos são dragões bons. Aqui tem 5 cores e aqui tem 5 tipos de metal. E é basicamente isso, cada um tem um poder diferente. Explicando muito genericamente. Aí, então ele vai passando por cada um dos tipos de metais dos dragões. Dragão de latão, e aí o que você pode fazer, o que você não pode fazer se você encontrar ele. O que ele gosta, o que ele encontra no covil dele, né? Então é muito legal. Se você nunca jogou, é sensacional você ter esse material, né? Enquanto eu vou passando aqui, eu vou explicando. Mas se você, putz, eu já jogo, mestre há bastante tempo, é muito legal ainda assim para te dar uma inspiração. Aqui ele traz uma história de um dragão de cobre, que eles são muito brincalhões, vamos chamar assim, e ele quer que a Tabaxi converse com ele ou dialogue com ele em troca de ele não devorar o cavalo dela. Então é bem interessante a história para você entender um pouco mais e te dar aquele tchan, sabe, na sua aventura. Aqui o dragão de ouro, mais forte dos dragões metálicos, que seria equivalente ao dragão vermelho para os dragões cromáticos, né? E aqui os colossais. Olha essa ilustração. Eu vou até aproximar um pouquinho assim. Todas as ilustrações de extrema qualidade. E aqui o verme púrpura, que é quem está enfrentando ali. E aí são, né? Olha o tamanho disso aqui. Não sei nem se consegue pegar direito. Olha o tamanho em relação ao ser humano. Médio, né? Aí temos aqui... São gigantes mesmo, assim. São mais que gigantes, inclusive, né? E o famoso Terrasque, né? Épico. Não tem nenhum símbolo 5 aqui de 5 estrelas. É épico. É a criatura mais temível no cenário de Dungeons and Dragons pra você enfrentar. Assim, tá acima do nível 20.
É o vilão dos vilões, assim, vamos chamar assim. E é isso aí. E aqui ele encerra, né, falando como você pode usar o livro nas suas aventuras. E com isso nós encerramos aqui esses 3 livros. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, de ver um pouco ali como é que são esses materiais e que vocês possam talvez utilizá-los para conseguir entender um pouco mais e entrar nesse mundo de Dungeons & Dragons. Se você gostou, curte, compartilha e comenta, que isso ajuda muita gente, como sempre. Lembrando que a gente está sempre respondendo os comentários, então se você quiser ver algum material ou quiser saber sobre alguma coisa específica, comenta aqui, a gente está sempre respondendo, sempre atentos aos comentários. E também não se esqueça de ver nossas outras redes sociais. Lá no TikTok nós produzimos mais conteúdo de humor, talvez você tenha vindo de lá, inclusive. E no Instagram nós produzimos conteúdo para você entender um pouco mais e entrar nesse cenário de RPG de forma geral, né, em diferentes sistemas. Aqui no YouTube a gente quer fazer mais uma questão de uma conversa e mostrar mais um conteúdo nosso ali para vocês, uma visão de como nós podemos te ajudar a entender como funciona RPG. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Não vou me alongar muito mais que isso não. Falou, valeu, abraço!